Capacita, Senhor, no nome do Mashiach Yeshua. E nesta manhã eu te peço também, guarda a casa dele, guarda a família dele, em nome do Mashiach Yeshua. E a igreja diz amém. Glória a Jesus. Eu não sei a mão de quem foi, viu, mas está pegando fogo a mão de alguém. Glória a Jesus. Aqueceu minhas costas de uma forma poderosa. Não sei se foi de alguma irmã, se foi de algum irmão. Glória a Jesus. Obrigado, pastor Henrique. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Quem está alegre, diga eu estou. E vou continuar. Tem que continuar mesmo, hein? Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. Então se alegre nesta manhã no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de ministrar a sua palavra, de ser nesta manhã um canal para que Deus fale conosco. Então eu quero nesta manhã chamar a sua atenção e dizer o que diz o livro do Apocalipse, onde é escrito as 7 igrejas que estavam na Ásia. E Jesus vai dizer para João, para ele escrever no final de cada carta para a igreja: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça nesta manhã com atenção e coloque em prática no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo, pela vida da pastora Alexandra, por mais uma oportunidade de poder nesta manhã ministrar a palavra do Senhor. Obrigado também, pastora, por permitir que as irmãs orassem por mim. Glória a Jesus. Não é nada contra os irmãos orar não, viu? Vigia na tela, não fica aí chateado comigo não. Mas a mulher tem mais graça, mais quebrantada. Glória a Jesus. Quero também aqui louvar a Deus pela vida do Ministério de Louvor. Que Deus continue usando os irmãos, pela vida da missionária Lisiane. Que Deus continue te usando poderosamente em nome de Jesus. Muito bom louvor nesta manhã. É bom quando nós sentimos a presença do Senhor. É bom quando nós entramos por essas portas e deixamos que o Espírito nos leve ao Santo dos Santos. Vale ressaltar que antigamente só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano, e ele entrava com a corda amarrada na sua cintura. E vai dizer os estudiosos que a preocupação do sumo sacerdote era tão grande de estar em pecado que ele não dormia durante a noite, porque ele tinha medo de pecar inconscientemente e quando entrasse na presença do Senhor ele fosse fulminado. Então nós vemos o quão preciosa a presença do Senhor. E quero nesta manhã te dizer que você precisa buscar essa presença, porque a Bíblia diz que quando Jesus disse está consumado, este véu que dava acesso só ao sumo sacerdote, hoje ele te dá acesso. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos, se prostrar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor, e quando você percebe o Espírito de Deus, ele te envolve e você começa a sentir a presença do Senhor. Por quê? Porque você tem livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, você que tem o manual das Escrituras, no texto da Bíblia Sagrada, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 26, vamos ler a partir do verso 36. Eu vou continuar com a mesma temática que tem pregado o pastor Paulo: caminhos de superação na pessoa ou na vida de Jesus. Glória a Deus. Queria pedir aí ao pessoal da mídia que colocasse aí. Eu iria ler na minha Bíblia, mas não vou ler aí. Mateus, à medida que você encontrar, se coloque sobre os vossos pés, para que possamos lermos a palavra do Senhor em reverência a Ele que está neste lugar. Verso 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. Diga lugar, Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos. Diga, assentai-vos, enquanto eu vou ali orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Diga assim: começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Próximo versículo. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo ou adormecidos. Diga: adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pode tomar seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Eu queria nesse momento trazer como introdução o pano de fundo, para que você entenda um pouco do capítulo 26. Quem me ouve, diga amém. Volte sua atenção para cá. Não deixe que a porta tire sua atenção ali. Queria fazer, ou seja, da introdução, ou como pano de fundo, aquilo que está no contexto do capítulo 26. É sabido de todos, conforme diz a Bíblia, que quem instituiu o Pêssego, ou a Páscoa, foi o próprio Deus. E vai estar escrito lá em Êxodo capítulo 12. Deus institui a Pêssego, fala por boca de Moisés que o cordeiro deveria ser separado no dia 10 do mês de Nisan, Abib. No nosso calendário gregoriano é entre março e abril. E o que o cordeiro deveria ser separado até o dia 14. E no dia 14 ser imolado no crepúsculo da tarde, entre as 15 horas e as 18. Vale ressaltar, conforme está escrito, como eu disse, Gênesis, Êxodo 12, verso 11, diz assim: desta maneira Deus dizendo: comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, como eloeis à pressa a peça do Senhor, a Páscoa do Senhor. Deus está dizendo para o povo que eles deveriam comer o cordeiro com os lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comer com pressa, porque era a Páscoa do Senhor. Vale também ressaltar que Páscoa, ou Pêssego, significa passagem sobre. Deus manda ou institui que o povo mate o cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, passe nos umbrais das portas das janelas. Por quê? Porque a última praga que Deus traria sobre o Egito era a morte do primogênito. Mas, ao povo ouvir a instrução de Moisés, na direção de Deus, o povo mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais das portas das janelas. Por quê? Porque à meia-noite o anjo da morte iria passar pelaquela terra, e aonde não houvesse o sangue do cordeiro, trazendo com aquele sangue, ou seja, um símbolo da obediência a Deus, o anjo entraria naquela casa e mataria o primogênito daquela família. Os hebreus, eles pegam o cordeiro, mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais, e conforme Deus havia instruído, o anjo da morte passa e morre todos aqueles que eram primogênitos. Vale ressaltar que ninguém do povo israelita morreu porque obedeceu a Deus. Eu abro aqui nesta manhã um parênteses para dizer: nunca coloque na frente da obediência o que quer que seja para que você avance na sua vida. Nunca coloque nada à frente da obediência. Se Deus mandou você obedecer, obedeça, porque obedecer é melhor do que o sacrificar, disse Deus por boca do profeta Samuel ao rei Saul, quando ele desobedece a ordem de Deus. Então Deus institui a Páscoa, trazendo para o Novo Testamento. Jesus
Quem aqui já leu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém sobre um jumento? Alguém já leu? Jesus está fazendo exatamente o que Deus fez lá no Egito, ou determinou que o povo fizesse no Egito. Vale ressaltar que Jesus é o cordeiro que foi imolado, porque a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Jesus entra dentro de Jerusalém exatamente no dia 10 de Nissan, ou de Abib. Por quê? Porque Jesus, ele disse que não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Então, quando ele entra em cima de um jumento na porta principal de Jerusalém, ele estava entrando justamente no dia 10, e Jesus permanece até o dia 14 de Nissan ou de Abib, ou seja, no nosso calendário entre março e abril. Por quê? Porque a Torá dizia isso, que o cordeiro, por boca de Deus, que o cordeiro deveria ser separado no dia 10, guardado até o dia 14 e ser imolado no crepúsculo da tarde, entre as 15 e as 18 horas. Jesus entra dentro de Jerusalém justamente no dia 10, permanece até o dia 14. Por quê? Porque ele é aquele que, quando ele vai às águas do Rio Jordão, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, aleluia, que tirou o pecado da humanidade. Então, nesta manhã, Jesus, ele está aqui não somente como Cordeiro, mas como Filho de Deus, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, para nesta manhã nos fazermos superarmos todos os caminhos que é necessário para que possamos nos alegrar. Louvado seja o nome de Jesus. Em Mateus 5, 17, 18 diz: não penseis que eu vim revogar a Torá, ou a lei, ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Verso 18: com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i, ou nem um tio, ou um traço, jamais se omitirá da Torá, até que tudo se cumpra. Então Jesus precisava entrar dentro de Jerusalém, porque ele é o Cordeiro, permanecer dentro de Jerusalém, e conforme a Torá, ou seja, ele deveria ser morto no dia 14. Isso acontece porque Jesus veio para cumprir. Então, se Jesus cumpriu, ou seja, por meio dele, eu e você poderemos cumprir. No capítulo 26, nos 2 primeiros versículos do capítulo 26, vai dizer assim, ou seja, já se passaram, melhor dizendo, 2 dias desde que Jesus entrou em Jerusalém. Faltava exatamente 2 dias para a Páscoa, conforme o próprio Yeshua relata no início do capítulo 26, verso 2: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Pêssega, ou a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue nas mãos para ser crucificado. Mateus 26, do 36 ao 46, o texto que nós lemos. Yeshua está a poucas horas da crucificação, onde ele beberia o cálice da ira divina contra o pecado. Ou seja, o texto que nós acabamos de ler, ele vai relatar que Jesus está nas últimas horas para a sua crucificação. Para você entender melhor, no capítulo 21 de Mateus, vamos botar assim para que você entenda, o capítulo 21 é como se fosse o dia 10 de Nissan. Jesus entra dentro de Jerusalém, o capítulo 21 de Mateus. No capítulo 26, no início do capítulo 26, falta 2 dias para a Páscoa, onde o cordeiro deveria ser imolado. Mas o texto que nós lemos agora, que é do verso 36 ao verso 46, Jesus já está a horas da crucificação. Isso quer dizer que já se passou quase 2 dias. Jesus está prestes a ser crucificado, mas antes ele celebra com seus discípulos a ceia. Após celebrar a ceia, o texto, a Bíblia diz que ele canta um hino e vai para o Getsemane, onde ele vai orar com os seus discípulos, pedindo que o Senhor, se possível for, passasse dele o cálice. E cálice esse era a ira de Deus que Jesus teria que passar. Vale ressaltar nesta manhã, você que está aqui, você precisa valorizar o preço que Jesus pagou naquela cruz. Você precisa nesta manhã valorizar o sacrifício de Jesus por você. Se Jesus não fosse fiel, ou não permanecesse fiel até o fim, o
propósito que Deus havia designado para ele, eu e você não estaríamos aqui. Você sabe da onde Jesus te tirou, não sabe? Se você fizer uma retrospectiva, presbítero Ivo, você sabe de onde Jesus tirou. Não sei exatamente quantos anos Jesus te resgatou, mas eu sei, irmãos, da onde Jesus me tirou. Eu nunca bebi, eu nunca fumei droga, eu nunca usei droga, mas andava com pessoas que usavam droga, que roubava, que se prostituía. Já diz o ditado aí fora: me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Aleluia. Quem mistura com porcos, farelo come. Se Jesus em 1999, 26 de julho de 99, não tivesse me resgatado, irmãos, com certeza eu não estaria aqui. Talvez, como diz lá no Brasil, debaixo de 7 palmos de terra. Porque, irmãos, com certeza algo já teria acontecido contra a minha vida. Mas a Bíblia diz, aleluia, por boca do profeta, hoje existe quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Mas Jesus foi lá na rua Dom Manuel, número 237, bairro São Lourenço, Teixeira de Freitas, na Bahia, cidade mundialmente conhecida. Aleluia. Ele olhou para um jovem que ninguém dava nada e disse: é você que eu quero. Se Jesus não houvesse me resgatado, irmãos, eu não estaria aqui. Então, se você pode nesta manhã fazer uma retrospectiva, olhe para onde Jesus te tirar, então valorize o preço que Jesus pagou. Aleluia. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Quem era para beber éramos nós, mas Jesus bebeu no seu lugar. Mas Isaías vai dizer, sendo boca de Deus, que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Ei, feche mais a sua boca, porque a Bíblia vai dizer por boca do sábio Salomão: quem muito fala, muito peca. Quem muito fala, atrai para si maldição. Então feche um pouquinho a sua boca, porque aquele que te ama, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não pensou em voltar atrás, não. Porque quando, se você for ler, ele vai entender na terceira vez que ele ora, que a vontade de Deus é que ele tomasse o cálice da ira. Ei, então valorize a sua alma. Aleluia. Valorize essa alma que está dentro de você. E Salomão vai dizer que quando morrermos, evangelista Wesley, o corpo volta para o pó, que foi do pó que Deus nos fez. O espírito volta para Deus, que é o fôlego da vida. Mas a alma, só existe 2 caminhos. Hebreus 9:27 diz: ao homem dá-se morrer uma só vez, segue depois disso o juízo de Deus. Ei, o que você quer ser na eternidade precisa fazer hoje, para que você viva a eternidade com o Senhor. Mas tem muita gente desvalorizando o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Quando eu digo desvalorizando, não é que você está num termo pejorativo, não. Muitas vezes você não valoriza o lugar que você está sentado. Aleluia. A forma que você está. Aleluia. Quem era você, irmãos? Quem era Edinaldinho, como chamava? Ai, 99, irmãos. Quem era? Eu sei da onde Jesus me tirou. Eu sei para onde Jesus está me levando. Você precisa saber quem você era, quem você é hoje, para onde você está indo, porque só assim você vai aprender a confiar mais no Senhor. Vai dizer como o salmista, aleluia, descanse nos Salmos 37, verso 3 e verso 4, ele diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Ei, aleluia. Você nesta manhã está aqui porque você precisa trilhar caminhos de superação. E como você vai fazer isso? Com a graça de Deus. Que graça é essa? Aquela graça que quando Paulo diz: Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne. Aí Jesus olha para ele e diz: não, Paulo, vou tirar não, porque eu te conheço. Deus conhece o ser humano. Aleluias. Aí Jesus olha para ele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Paulo, se aquiete. Eu quero dizer para você nesta manhã: se aquiete, descanse, porque a graça do Senhor, ela é o suficiente para você nesta manhã se levantar da onde você está, entendendo que aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas.
promessas, e aquele que te chamou, Ele é tão poderoso, irmãos, como pregou aqui a pastora Alexandra domingo passado, aleluia. Ele tem tanta autoridade, Ele tem tanto poder, que quando Ele chega a uma cidade chamada Gadara, aleluia, o homem está com uma legião de demônios, quase 6.000 demônios, mas quando Jesus bate o pé em Gadara, os 6.000 demônios se prostam e diz: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, para vir me perturbar antes do tempo? Ele tem poder para declarar não somente para uma legião, mas para todos Satanás e seus demônios nesta manhã, que você pertence a Ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esse é o contexto do capítulo 26 que nós acabamos de ler. Para fixar na sua memória, capítulo 21, Jesus entra dentro de Jerusalém, entrada triunfal de Jerusalém. Falta 4 dias. Ele precisa entrar dentro de Jerusalém e ficar até o dia 14. No capítulo 26, no início, falta 2 dias para a Páscoa. Mas no capítulo, ou nos versículos que nós lemos, está horas da crucificação. Esse é o contexto. E dentro desse contexto eu queria compartilhar com os irmãos alguns caminhos para a superação na sua vida, como Jesus superou. E o primeiro caminho que você precisa passar para superar, para vencer como Jesus, é não se acomode no lugar que você está. Isso é forte, irmãos. Sabe por quê? Porque nós temos a mania, Igor, e quando aceitamos Jesus, nos acomodamos. Sentamos na cadeirinha, missionária Vanessa e pastora Alexandra, achamos que Jesus é o nosso empregado, achamos que Jesus é o nosso serviçal, que eu toco a campainha quando você vai lá no restaurante, aquela campainha que você toca em alguns restaurantes, ou quando você levanta a mão, o atendente de mesa ou o garçom vem e você começa a dizer o que está escrito no menu que você quer. Não é assim. Você precisa nesta manhã entender que você precisa se levantar desta vida cômoda. Tem muito crente acomodado, tem muito crente que estacionou na fé, já não ora, já não busca, já não jejua, já não lê a Bíblia. Pega a Bíblia no Salmo 91, coloca como cabeceira de cama, achando que a Bíblia no Salmo 91 aberta vai te livrar de alguma coisa. Não, irmãos. Não vai não. Porque Satanás sabe o que está escrito aqui. Lembra quando ele levou, quando o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado? Satanás tenta Jesus com o quê? Vamos ver se você está esperto com o quê? Com a palavra. A Bíblia diz que, percebendo Satanás que Jesus estava com fome, ele se aparece no 40º dia do jejum de Jesus. E vale ressaltar, e eu abro um parênteses para dizer uma verdade: Satanás nunca vai vir contra você quando você ser um gigante na fé, ou quando você estiver cheio do Espírito Santo. Ele vai esperar o momento da fragilidade, do cansaço, da sede, e vai se apresentar e dizer: cadê seu Deus? Cadê Ele? Você não disse tantas vezes que Ele te ama? Cantou tantas vezes que Ele te ama? Me ama, Ele me ama. Mas cadê Ele? É assim que Satanás faz. Ele espera um momento oportuno para se aproximar. Você acha que ele derrubou Eva e Adão na primeira tentativa? Não. O diabo conhece a Bíblia. Em Lucas, se você depois buscar na sua casa, Lucas 21, verso 19, Lucas vai dizer que na sua perseverança possui a sua alma. E ele sabe que quando você não é perseverante, você vai parar no meio do caminho.
É por isso que eu disse que na última vez que eu preguei na terça-feira, eu disse que nas suas astúcias, os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. Porque quando eles determinam fazer algo lá fora, eles não deixam no meio do caminho, mas nós deixamos. Ele usa a palavra contra Jesus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí eu te pergunto: é pecado transformar pedras em pães? Não. Mas o que Deus havia determinado, que todos em Jerusalém naquele dia deveriam jejuar. Aí Jesus leva ele lá para Deuteronômio e diz: também está escrito. E você perdeu de glorificar, porque está escrito: Satanás não pode revogar. Se Deus determinou que vai te abençoar, ainda que ele se levante para cair. Se ele veio pelo caminho, por 7 ele vai bater em retirada. E Jesus leva ele para a Bíblia e diz: aleluia, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Se meu Pai disse que é para jejuar, eu vou jejuar. Se meu Pai disse que é para afligir a alma, eu vou afligir a alma. Se meu Pai disse que é para continuar, eu vou continuar. Se Deus disse que não é para você parar, por que você parou? Se Deus disse que não é para enrolar as redes, se não é para recolher as redes, por que você está recolhendo? Se Deus não mandou você sair, é porque você está saindo. Se Deus não mandou você fugir, não fuja, porque não servimos ao Deus covarde. Ele não perde batalha, Ele é Adonai de Sabaoth, Senhor dos exércitos, é o seu nome, e Ele está aqui nesse lugar. Primeiro caminho que eu preciso passar, que passou Jesus: eu preciso me levantar da minha vida cômoda. Mateus 26, verso 36, Jesus disse para os discípulos: assentai-vos aqui. Jesus não disse para dormir, Jesus não disse para não orar, Ele disse só: assentai-vos. Tem muito crente até obedecendo a voz de Deus, mas de forma equivocada. Irmãos, você até está obedecendo, mas de forma equivocada. Jesus não disse: durma. Tem no texto? Tem no contexto? Não. Jesus disse: assentai-vos, porque eu vou ali orar e voltarei. Todo discípulo ele quer ser igual ao seu mestre. Se eu percebo que meu mestre está angustiado, porque nós humanos sabemos perceber quando a pessoa está triste, angustiada, irmãos, isso é evidente no olhar de uma pessoa. Você sabe quando a pessoa está alegre, triste, cabisbaixo, quando a pessoa está angustiada, aleluia. E com certeza eles deveriam perceber que o mestre estava angustiado, porque o texto diz. Jesus olha para ele e diz: assentai-vos aqui. Jesus não disse para dormir. Ei, disse aqui a nossa irmã Ana Júlia ontem, o texto lá de Efésios, quando Paulo escreve a igreja que estava em Éfeso, e ele vai dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ei, você precisa se levantar desta vida cômoda que você está. Tem gente que não ora mais, irmãos. É o crente 6 horas, 6 horas por mim. Entramos pelo caminho, irmãos, que é perigoso. Nós precisamos sermos homens e mulheres espirituais. E a mulher espiritual, o espiritual, ele não precisa ser decidido por ninguém. Você precisa olhar para uma pessoa e entender quando a pessoa precisa, aleluia, de um auxílio seu, um socorro seu, de uma oração sua. Dizer: eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui contigo, você não está só, eu estou contigo, aleluia. Jesus disse: assentai-vos, não disse para dormir. João capítulo 16, verso 36, Jesus também está horas antes da crucificação, mas ele olha para os discípulos, irmão, olha o equilíbrio emocional. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho para Jesus e digo: Senhor, tudo bem que o Senhor é Deus,
Mas olha o equilíbrio emocional de Jesus. Irmão, sabe que vai ser vendido por 30 moedas de prata, que vai ser negado 3 vezes. Mas Jesus olha para os discípulos e diz: essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que equilíbrio emocional, irmãos. Oh, eita, Jesus tremendo, aleluia. Você precisa ter esse equilíbrio emocional, aleluia. O que você não pode nesta manhã, irmãos, aceitar, ainda que você se assente, ainda que venha um sono, ainda que aconteça com você como aconteceu com as 5 virgens que pegaram um sono profundo, aleluia. Mas o que você não pode deixar é que a circunstância te domine. O problema, missionária Elisiane, não é você se entristecer, não é você se angustiar, porque você é humano. Jesus se angustiou, se entristeceu, mas o problema é quando você deixa a tristeza e a angústia tomar conta da sua alma, ao ponto de se estagnar e dizer, como diz o pastor Paulo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, oh vida, oh céus. Para com isso, Jesus. A ordem do mestre disse: assentai-vos. Você precisa nesta manhã se levantar desta vida cômoda. Primeiro caminho que eu e você precisamos passar, você precisa se levantar desta vida cômoda que você está vivendo. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos amoldeis, segundo a Bíblia King James, ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando eu me levanto do meu comodismo, quando eu me levanto em oração, quando eu me levanto entendendo que eu estou alistado a um exército, que o general, ele não perde batalha, aleluia. Você não vai tomar a forma desse mundo, você vai se levantar como se levantou Davi. Ei, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, Davi olha uma vez para o homem e entende que o homem não tem o símbolo da aliança, ele não tem a circuncisão. Peraí, se está desafiando, oh meu Deus, está me desafiando. Davi se coloca à disposição para lutar com um homem que tem quase 3 metros de altura, um homem que carregava um escudo, irmãos, que era quase 300 ciclos, uma lança enorme. Mas entendemos que com Deus somos maioria, com Deus nós possamos vencer tudo aquilo que será necessário você vencer. Então você que está aqui nesta manhã, se levante, não se deixe moldar pelo sistema desse mundo. E vou te falar uma verdade, irmãos: quantas pessoas não estão se moldando ao sistema desse mundo para agradar A ou B? Não faça isso. Agrade primeiramente a Deus, porque é isso que a Bíblia nos instrui. Se levante nesta manhã, trilhe esse primeiro caminho da superação. E qual é, pastor? Se levante desta vida cômoda que você está. Às vezes, irmãos, isso é sério, tem muito crente que só lê a Bíblia quando chega na igreja. Pregou aqui ontem a irmã Júlia, muito bem, que Deus continue abençoando a vida dela. Não fique com vergonha não, tá bom? Mas vemos jovens se colocando à disposição para que Deus use. E ela falou algo, e na hora o Espírito Santo trouxe o texto de João 5,39 no meu coração, onde Jesus diz para os discípulos. Jesus está dizendo para os judeus. O judeu, ele começa a aprender a Torá aos 5 anos de idade, porque quando chega da fase da adolescência para adulta, entre 12 a 13 anos, ele tem que provar que ele conhece todo o Antigo Testamento, 5 primeiros livros. Ele tem que escolher um texto do Antigo Testamento e dissertar contra os outros textos. Então você precisa entender que Jesus está falando para judeus, para discípulos dele. Jesus olha e diz: examinai as Escrituras.
Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você precisa examinar mais. Examinar é você parar de ponto e vírgula. Examinar é você entender quando é o momento de parar. Você está lendo e de repente o Espírito Santo começa a falar com você. Examinar é você gastar o seu tempo, não é perder tempo, é gastar o seu tempo tentando entender o Deus que você serve, porque tem muita gente, Igor, que passa anos e mais anos, não conhece o Deus que ele está servindo. Eu quero que te prove na Bíblia. Jesus chega nas cercanias de Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí um se levanta e diz: uns dizem ser tu, João Batista, outros dizem ser Elias, outros vão dizer que é Jeremias, ou até mesmo um dos profetas. Mas Jesus olha e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Há um silêncio no meio dos 12 discípulos. Aquele silêncio que João ouviu lá na ilha chamada Patmos, quando ele percebeu que não havia ninguém digno de abrir os 7 livros, os 7 selos. Mas de repente o Espírito de Deus vem sobre Pedro e diz: tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: não foi carne nem sangue que te revelou isso, Pedro. E só o Espírito só vai te revelar coisas profundas quando você examinar as Escrituras. Mas ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Eu quero te dizer uma verdade nesta manhã, ela vai doer, mas precisa ser dita. Se você não examinar as Escrituras, o inferno vai prevalecer contra a sua vida. Porque se ele tentou prevalecer contra Jesus, imagine contra você. Ele teve a audácia de ir até Jesus. Imagine com você, imagine comigo. O cão é ousado, irmãos. E vale ressaltar que quando você não havia aceitado Jesus, existia um demônio que te impedia de aceitar e reconhecer Jesus como Filho de Deus. Quando você aceita, como diz o texto de Romanos 10, verso 9: se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que aquele demônio que te impedia, ele sai da sua vida. O seu corpo é limpo pela palavra, pelo sangue de Jesus, mas a Bíblia diz que aquele demônio, ele procura lugares áridos. Que lugares áridos é esse? Outro corpo. Quando ele não encontra outro corpo, diz a Bíblia, evangelista Wesley, que ele volta para ver como está a casa antiga, e numa dessas voltas ele percebe que encontra brecha, ele vem, traz mais 7 demônios, ou volta 7 vezes mais forte. Ei, você precisa entender nesta manhã que Satanás, ele está sempre te vigiando, esperando o tempo certo, ou uma fragilidade, ou uma fraqueza sua, para que ele possa novamente jogar no pecado. Então se levante nesta manhã desse comodismo. Não aceite esse comodismo. Às vezes eu sei que às vezes você chega cansado, estressado do trabalho, mas vença o cansaço, vença o estresse. Comece a fazer mais aquilo que você não tem feito. Leia mais a Bíblia, medite mais nas Escrituras, ore mais, jejue mais, se consagre mais. Segundo caminho que nós precisamos trilhar ou passar para que nós possamos superar as adversidades ou as circunstâncias. E o segundo caminho é: ore um pouco mais. Segundo caminho para superar, como superou Jesus: ore um pouco mais. A oração nunca é demais, meu Deus. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais eu oro, mais Deus se revela. Quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. Quanto mais eu oro, mais Deus me aperfeiçoa em Cristo. Quanto mais eu oro, mais autoridade eu tenho no nome de Jesus. Então você precisa orar um pouco mais. E os discípulos não o fizeram. Jesus olha para os discípulos e diz: nenhuma
hora juntamente comigo vocês podem orar ou vigiar. Aí o texto vai dizer que nós lemos: vigiai e orai. Mas tem muita gente revertendo os valores, tem muita gente orando e não vigiando. Mas tem muita gente que não vigia e quer orar. Jesus está dizendo: vigiai. Por quê? Porque você precisa primeiro vigiar, porque o nosso adversário, ele não dorme, ele é espírito, ele anda bramindo como um leão, procurando quem ele possa tragar, disse Pedro na sua carta. Então você precisa vigiar e orar, porque o espírito, diz o texto, está preparado, mas a carne é fraca. Quantas vezes nós vivemos uma luta? O seu espírito quer orar, mas a sua carne diz não. Você está cansado, você trabalhou tanto, hoje foi tão estressante. Amanhã você ora, aí você dorme, aí amanhã vem de novo, você vai novamente, aí a carne diz não, hoje não, amanhã você faz isso. Ou quando é o culto, não, hoje você chegou muito cansado, não vai lá, não vai hoje não, vai tomar um banho, descansar. E você acaba cedendo muitas vezes aos impulsos da carne. Vivemos isso constantemente, então nós precisamos orarmos mais. Verso 40 do capítulo 26, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Interessante, irmãos, que Jesus tem ali os seus discípulos, mas ele se volta somente para Pedro. Hein, Pedrão? O texto diz que ele se volta para os discípulos, mas ele olha para Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Você vai ver que é esse mesmo Pedro aqui que Satanás, Jesus vai dizer: eu vi Satanás descer do céu como um relâmpago e pediu para si andar com a sua vida, eu não deixei, porque eu entendia que você não tinha estrutura. Mas o Pedro, depois do Pentecostes, na sua primeira pregação, quase 3.000 almas se convertem. Na sua segunda, quase 5.000 almas se agregam ao Senhor. Então você que está aqui, você precisa orar mais. Para quê? Para que você seja cheio do Espírito Santo. Se Jesus não orasse, irmãos, com certeza, por ele estar 100% humano, com certeza ele não iria vencer o dia da adversidade. Se você não orar, você não vai conseguir vencer os dias difíceis, conforme diz a Bíblia. Porque quando o dia difícil chegar, sabe o que você vai fazer? Muitas vezes murmurar contra Deus. Vai dizer: Senhor, cadê as promessas? Cadê aquilo que o Senhor me disse? Aí esquece muitas vezes de um texto célebre que tem sido dito muito. Eu costumo dizer esse texto aqui, irmão, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu digo ele, eu vou entender, irmãos, que o meu Deus, ele não dorme. Aleluia, ele é o guarda fiel de Israel. Às vezes Deus te faz uma promessa, aí no primeiro vento, na primeira tempestade, você começa a murmurar contra Deus, e esquece que está escrito lá em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, ou falaria e não confirmaria? Às vezes você esquece que está escrito em Isaías 49, versículo 15 e 16: pode uma mãe se esquecesse do filho que ainda cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Verso 16: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Ei, Deus é Espírito, porque Jesus vai dizer isso em João: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Mas Isaías está conjecturando e dizendo: eu sei que o meu Deus, ele é Espírito, mas todas as vezes que Deus olha para a palma das suas mãos, lá está escrito o meu nome. Aleluia! Se Deus fosse humano, Deus nunca iria se esquecer de você, porque o seu nome estaria escrito na sua mão. Mas louvado seja a Bíblia, porque
A Bíblia diz que Ele é sabedor de todas as coisas. Davi vai dizer: antes que o pensamento seja formulado na minha mente, Deus conhece todos os pensamentos. Deus sabe todas as coisas nesta manhã, mas Deus está dizendo para mim e para você: ore um pouco mais, clame um pouco mais, introduza dentro de você Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O povo está cativo na Babilônia, sofrendo, pagando o preço dos seus erros, mas Deus levanta o profeta Jeremias para escrever uma carta, e no capítulo 29 está esta carta, e ele começa a dizer assim a partir do versículo 11: eu bem sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor dos exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então passareis horários a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ei, só você que precisa que o Senhor mude a sua sorte, levanta a sua mão nesta manhã e diga para você mesmo: eu vou orar mais. Às vezes nós menosprezamos o poder de Deus. Oh, irmãos, isso é muito sério. Isaías vai dizer que o nosso Deus, ele é tão grande, irmãos. Grave isso no seu coração, que o nosso Deus é tão grande. Imagine o tamanho evangelista Wesley do globo terrestre. Existe quase 8 bilhões de pessoas. Quantos e quantas nações não existe sobre a face da terra para suportar 8 bilhões de pessoas? Mas o nosso Deus, dá licença aqui, Ele se assenta no globo terrestre, e a terra é o descanso dos seus pés. Imagine o tamanho desse Deus. Quem é o seu problema aos pés do seu Deus? Para com essa mania de levar para Deus e dizer o tamanho do seu problema. Não, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Menospreze o seu problema nessa manhã dizendo: eu sei quem eu sirvo, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei aonde Deus me colocou, e eu sei para onde Deus está me levando. Se levante nesta manhã, irmãos, faça como Jó, aleluia. Jó 25:19, aleluia. Está passando um caos a vida de Jó. Perdeu seus 10 filhos, perdeu a sua saúde, a mulher disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó se levanta e diz: ei, eu conheço quem eu sirvo, aleluia. Ele se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Ei, ainda que Satanás está dizendo: cadê o seu Deus? Você perdeu esta batalha. Ei, levante sua cabeça nesta manhã e diga: eu sei que o meu Redentor vive. E a Bíblia vai dizer que quando chorou, capítulo 42, pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou o estado de Jó. Jó teve novamente 10 filhos, tornou-se muito mais rico, aleluia, porque Deus deu o dobro da riqueza, aleluia. E novamente Jó teve saúde. O que você está querendo dizer, pastor? Que quando você orar mais, parar de falar mais, você clamar mais, Deus vai mudar a história de Vila Nova de Gaia, e você vai dizer: verdadeiramente é Deus que está fazendo, porque a oração tem esse poder. A oração chama a existência onde não existe. A oração move a mão de Deus em seu favor. Como diz o Edson, estou com vontade de pregar. É você que ora, já me disse que não tem mais tempo, e eu paro por aqui. Eita glória, um dia eu chego nesse ponto, aleluia. Como diz Daniel, glória, cadê ele? Glória. É isso, irmãos. Tinha mais 2 tópicos, mas não vou pregar. Esses 2 necessários. Se levante dessa vida cômoda que você está.
Para de ficar murmurando. Para de ficar questionando. Em vez de questionar, adore. Em vez de questionar, ore. Se você soubesse o poder de Deus, você estaria orando mais. Eu disse para um irmão aqui na igreja, um casal de irmãos aqui nessa igreja, às vezes nós menosprezamos o poder de Deus. Se nós entendêssemos o quão poderoso Deus é, nós oraríamos mais. Lembra dos grandes avivalistas do passado? Em Inglaterra, John Wesley. O homem orava tanto, que no seu quarto, no lugar que ele orava, afundou-se. E até hoje lá, deixou um legado, porque a oração faz isso. E a pergunta é para nós finalizarmos: qual é o legado que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando para as suas descendências? Qual é o legado? Se ela quer um legado de entender que você não pode se acomodar, que você não pode se acomodar. Tem muito crente, irmãos, covarde dentro da igreja. Deus não conta com covarde, desculpa a verdade, mas tem muito crente covarde. Tem muito crente que representa aqueles 20 mil que quando Deus diz, tem muito que é covarde, manda os covardes lá tudo para casa. 20 mil voltou para trás. Você quer eu morrer? Você está doido, rapaz? Você está maluco? Voltou para casa. Deus diz, ainda tem muito. Manda o povo beber no rio. Aquele que levar a mão para beber água, separe. Sabe quantos ficam? 300. Mas Deus não precisa de muito, porque só um anjo matou 185 mil soldados filisteus. Um anjozinho. Hebreus diz que Deus tem anjos ministradores à sua disposição. Basta só uma ordem de Deus. Lembra quando disse Felipe, Senhor, quer que nós oremos para que Deus mande miríades de anjo? Jesus disse, que é isso, Felipe? Você está doida, menino? Não preciso disso não. Eu preciso beber esse cálice. Se levante nesta manhã, irmãos. Pelo amor de Jesus. Precisamos de fato, de verdade, sermos a igreja que se diz ser a igreja do arrebatamento. Se levante nesta manhã, ore mais, e a porta que você está buscando, Deus vai abrir. Deus está esperando só você se prontificar, para você se posicionar. No mundo espiritual já aconteceu. Tudo que acontece no físico é consequência do que acontece no espiritual. Deus já te abençoou. A Bíblia diz que nós somos, aleluias, enriquecidos por Cristo Jesus. E Paulo vai dizer que por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores. Você não é vencedor, vencedor é Jesus. Quando olhou lá na cruz para os céus e disse, tetelestai, está consumado. Jesus é vencedor, mas por meio de Jesus eu sou mais do que vencedor. Então se levante nesta manhã, irmãos, comece a orar mais, faça um propósito, faça um desafio com Deus, faça um voto com Deus, faça só uma semana de jejum e oração e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, Deus pode fazer. Faz um propósito, faz um desafio com Deus. Quantas vezes nós não fazemos isso? Esquecemos o poder que nós temos em nossa mão, que é a oração. Faz um propósito, faz só um teste. Diga, Senhor, não se ire comigo como fez lá o Gideão. Senhor, não se ire comigo, mas deixa eu fazer só uma prova por Senhor. Se toda a terra estiver molhada e o velo não estiver, eu crerei. Deus fez. Ele disse, Senhor, não se ire mais uma vez não, que só o velo seja molhado, a terra esteja seca. Deus fez. Faz um propósito, desafio com Deus. Esta porta que você está precisando se abrir, você vai ver Deus abrir. Isso não é história de pregador. Não estou falando para trocar no seu emocional, não. Estou falando porque esta palavra te garante. Ela te garante. Jesus te garante. Eu posso até falhar. Os pastores, obreiros dessa casa podem até falhar, mas Jesus não falha.
Esse, irmãos, se coloque sobre os seus pés. Coloque sua mão direita sobre o seu coração. Persevere, Eliseu. Persevere, porque Deus vai te dar a sua vitória. Eu não sei o que você precisa, mas persevere, porque o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A Bíblia diz: espere um pouquinho de tempo mais, ore um pouquinho de tempo mais, porque aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Com a sua mão direita sobre o seu coração, quero orar pela sua vida, para que o Espírito de Deus te ajude a passar simplesmente por esses dois caminhos, para que você possa superar toda circunstância na sua vida, assim como superou Jesus, assim como superou os discípulos. Que você se levante, aleluia, não aceite mais a partir de hoje esse comodismo, e que você ore um pouco mais. Eu não estou dizendo que você não ore, mas se você ora, ore mais, que você clame mais, para que o Senhor venha trazer à existência aquilo que você precisa. Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu quero orar sobre esta palavra que foi ministrada nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, o Mashiach, trazer à existência ferramentas que nós precisamos, para que nós possamos levantar desse comodismo, Senhor, desse sono da indolência, dessa letargia espiritual, para que nós possamos nos levantar, Senhor, como verdadeiros soldados, guerreiros do Senhor, e possamos, Pai, ó Deus, orarmos mais, clamarmos mais, ó Deus, buscarmos mais do Senhor, enquanto podemos fazer, Senhor, buscarmos a Tua presença, enquanto podemos encontrar, e só assim, Pai, nós iremos passar por estes caminhos que vão nos levar a superarmos tudo aquilo que precisamos esperar nesta manhã, em nome de Jesus. Nesta manhã, o mesmo Jesus que esteve com os discípulos, aleluia, que despertou os discípulos, Ele está aqui nesta manhã, está dizendo: ei, quando você se levantar desse comodismo, quando você orar mais, eu vou te abençoar de uma forma sobrenatural, que você vai ter para abençoar outras pessoas que estão ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu oro sobre esta palavra, e que esta palavra, Pai, seja nesta manhã combustível para todos que aqui se encontram, Senhor, para vencer ou para trilhar todos os caminhos da superação. Espírito de Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, a oração seja o combustível que eu preciso para, Senhor, vencer todas as adversidades. Espírito de Deus, nesta manhã, nós oramos, Pai, e queremos aqui tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, e entendemos, meu Pai, que nós não iremos sair deste lugar da mesma forma que adentramos. Oramos nesta manhã, gratos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Evangelista Ezequiel.